Agora a função C, tá bom? A função C é uma função lógica, tá? A função lógica que trabalha com condições lógicas, né? Então, se algo acontecer, então faça tal coisa, se não, faça outra coisa. Então, é uma função muito importante no Excel, tá? Certamente, se você não mexer no Excel ainda, né, você não imagina o quanto vai ser útil essa função para você. E para quem já mexe, né, certamente já utilizou bastante e vai continuar utilizando, ok? Então vamos ver aqui algumas questões. Nós temos essa planilha, tá? Uma planilha simples, de alguns proprietários de carro com marca, né? A marca do carro, marca do veículo, o modelo do veículo, meses de uso e a situação. Então eu vou mostrar aqui se o carro está dentro da garantia, né? Está coberto pela garantia ou não, de acordo com a quantidade de meses, tá bom? Então tá, aqui nós temos 9 meses de uso, né? O Gol, já o Prisma 15 meses de uso, Corolla, tá? 15 meses o Prisma, 22 meses o Corolla, 19, enfim. Eu quero definir o seguinte, que a garantia dos carros é de 1 ano, tá? Ou seja, 1 ano de garantia, 12 meses, tá? Então eu vou verificar aqui se o carro está ou não está dentro da garantia, está coberto ou não pela garantia. Como que eu faço? Posso utilizar a função C. Então, eu coloco aqui igual C, tá bom? Interessante que a função C, ela tem 3 parâmetros. Primeiro, nós temos o teste lógico, ou seja, eu vou testar alguma coisa. Por exemplo, você pode entender como se fosse uma pergunta. Se o carro estiver com a quantidade de meses, né, for menor do que 12, o menor igual a 12, então ele está na garantia. Se não for menor ou igual a 12, então ele não está dentro da garantia, tá bom? Então é como se fosse uma pergunta. E esse teste lógico, né, neste teste lógico, é retornado sempre um valor verdadeiro ou falso. Não existe outra possibilidade. Ou é retornado verdadeiro ou falso, tá? Ou seja, a pergunta, né, que você faz, a resposta só pode ser sim ou não, ou seja, verdadeiro ou falso, tá bom? Então eu vou verificar aqui, ó, essa célula. Nesta célula aqui, eu vou verificar se o valor dela é menor do que 12, tá? Menor do que 12, será que vai funcionar? Então, se tiver 12 meses de uso, então o carro não estaria na garantia, mas, né, tem que estar. Ou seja, o teste que eu fiz não estaria dentro. Então, tem que colocar igual, menor ou igual também. Ou seja, se a célula de 3, ou seja, esta célula, tiver um valor menor ou igual a 12, né, então estará dentro da garantia. Então, vou colocar aqui e agora eu coloco um ponto e vírgula, tá bom? Então lá, agora eu defino o valor se verdadeiro ou o valor se falso. Tá vendo que está entre colchete, valor se verdadeiro e se falso? Ambos estão entre colchetes. Todos os parâmetros entre colchetes significam que eles são opcionais, eu não preciso passar, tá bom? Então, não vou passar agora, eu vou fechar aqui. Será que vai funcionar? Não estou passando os dois que são opcionais, somente obrigatório. Vamos pressionar Enter e olha só o erro. Ó, encontramos um problema, né? Não está tentando digitar uma fórmula, enfim, ele mostra aí algumas condições, ou seja, um erro. Mas eu já explico para vocês o que é. Tá? Tem muitas pessoas que tentam utilizar dessa forma e não conseguem. Então, nessa função, eu tenho que colocar um ponto e vírgula aqui, por mais, né, que eu não passe o conteúdo, né, ou seja, valor se verdadeiro ou alguma coisa. Não, eu só coloco ponto e vírgula e quando eu pressionar o Enter agora, eu consigo, né, a resposta. Tá bom? Olha lá, ele mostrou 0. Vamos colocar aqui 15, por exemplo, passando. Olha lá, falso. Se eu colocar aqui 9 do jeito que estava, aparece 0, tá bom? Deixa eu selecionar essa célula, né? E eu não consigo obter o valor por causa disso, né? Porque eu tenho aqui o ponto e vírgula, né? Então, se for verdadeiro, ele mostra como 0. Se eu colocar mais um ponto e vírgula, eu acesso a função falso. Vamos colocar aqui, ó, 15. Olha lá, 0 também. Por que 0? Porque eu não passei conteúdo nenhum, tá? Nem no valor ser verdadeiro, nem no valor ser falso.
Então agora eu vou passar. Então, se na célula D3, ou seja, essa que está marcada em azul, tá bom? Ela for, nesta célula, tiver um valor menor ou igual a 12, então eu vou lá e informo dentro da garantia, tá certo? Então, se for menor ou igual a 12, então está dentro da garantia. Agora, quando eu coloco ponto e vírgula, eu vou definir, olha, se não for menor ou igual a 12, ou seja, se não for até 12, então esse valor define que está fora da garantia. Bom, pressiono Enter e 15 está fora. Vamos colocar 9 como estava. 9 dentro da garantia, tá bom? Um erro que normalmente acontece é assim, as pessoas elas fazem uma fórmula para cada uma, tá certo? Não tem nenhum problema de você fazer uma para cada uma, mas o que deve acontecer é que todas essas fórmulas devem ser iguais, tá certo? Só vai mudar a célula, né, que você está testando, que seria a célula D3, na próxima D4 e assim por diante, até a D7, tá bom? Mas não faça uma por uma. Essa função ela tem que funcionar para todas. Então, quando eu seleciono essa, dou um duplo clique, ela vai completar todas as outras e vai mostrar está ou não está dentro da garantia. Olha lá, somente esse carro está dentro da garantia. Se eu colocar aqui, por exemplo, esse tem 16, se eu colocar 12, está dentro da garantia também. Tá bom? Então é assim que funciona a função C, tá? Você precisa de um teste lógico. Se você quiser colocar só o ponto e vírgula, se for verdadeiro ele vai retornar 0, tá? E se for falso, ele retorna como falso. Tá bom? Então é isso aí.